Ok, pessoal, a gente realmente precisa falar sobre depressão. Ok, mas o que é depressão? Depressão pode ser encarada como uma doença. E, enquanto doença, ela se caracteriza como um quadro de diversas interações de comportamentos, sentimentos, estados de humor, que compreendem essa psicopatologia entendida enquanto depressão. Mas, contudo, porém, entretanto, depressão também pode ser considerada como um contínuo. Algo que pode flutuar de pouco deprimido até muito deprimido. E algo que também flutua. É comum, quando falamos em depressão, de falarmos dessa montanha russa de emoções. Para além da normalidade, onde alguns dias são bons e outros dias nem tanto, coisas boas acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins, mas também temos essa labilidade mais acentuada no humor de pessoas deprimidas. Agora, por que se torna tão importante falar em depressão nessa época do ano e nessa sociedade que vivemos, nesse momento da história que vivemos? Sim, você acha que a doença mais comum em toda a humanidade é qual? Não é esse vírus. Depressão será e quase já é uma das principais causas de incapacitação, principalmente no trabalho. E é importantíssimo falar sobre isso porque tem gente que ainda acha que depressão é coisa da cabeça. Tem gente que acha que depressão é fraqueza. Tem gente que acredita que é déficit de caráter, como se fosse preguiça ou algo do tipo. Pecado. Tem gente que acredita que depressão é pecado ou fruto de pecado, né? Enquanto que a depressão ela pode atingir qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer sexo ou gênero, de qualquer etnia, de qualquer status socioeconômico. Então não importa se você é rico, pobre, judeu, palestino, a depressão é também uma doença ou um quadro que pode atingir você. Essa cultura de que depressão é um déficit de caráter ou um mau adjetivo à pessoa que aporta ou a que experimenta é algo que não contribui para conscientização, tratamento e algo que aumenta ainda esse preconceito, essa falsa ideia do que é depressão. Mesmo que cerca de 10% da população experimenta ou já experimentou isso. Agora o que acontece? A depressão ela se caracteriza como pensamentos do tipo eu sou incapaz, eu sou um fracasso, a culpa é minha, né, de algo que aconteceu, nada acontece de bom, pensamentos desse tipo, de que não se vale a pena viver. Mas também a depressão também é encarada com formas de sentimentos. Essa tristeza, infelicidade, falta de prazer, falta de alegria, de repente um cansaço, uma exaustão física ou mental, uma irritabilidade acentuada, uma sensação de que você não é boa companhia, uma vontade de desaparecer, sentimentos e pensamentos nesse sentido, e também se configura enquanto comportamento, como dificuldade de dormir ou excesso de dormir mais ou menos, né? Digo, não dormir bem, ou dormir mais, ou dormir muito menos, também não ter tanto apetite, essa sensação de que a vida não tem tanta graça, que às vezes em comportamentos também vai se conceitualizar como uso e abuso de drogas lícitas ou ilícitas, né? Ou tanto o próprio abuso dos próprios antidepressivos, uma falta de motivação para viver, tanto quanto para trabalhar e às vezes até fazer coisas básicas da vida, como higiene pessoal ou comer ou se alimentar, né? Essa inércia da qual a pessoa se experimenta. E aí, numa hora dessa, você deve estar pensando, Sérgio, eu já ouvi tudo isso. Agora, o que precisa ser dito
que a maior parte das pessoas que experimentam depressão, quando recebem ajuda profissional, eu estou falando a maior parte, cerca de 80 a 90%, quando recebem auxílio profissional adequado, eles experimentam cerca de 80 a 90% de remissão. E aí, quando nós não recebemos ajuda profissional adequada, a depressão ela pode afetar profundamente tanto comportamentos quanto as relações sociais com a família, ou seja, com amigos, ou seja, com o seu cônjuge, seu parceiro ou parceira, inclusive gerar aí resultados muito desastrosos. Lembre-se, nós juntos podemos ultrapassar a depressão e, em primeiro lugar, é entendermos de que nós precisamos de ajuda. É necessário, existem pessoas que arrastam esse quadro por muitos anos e não aceita ajuda profissional especializada. E quando aceita, pela própria característica da sintomatologia do transtorno, não existe totalmente essa adesão ao tratamento. E receber apoio psicológico pode ser um ato decisivo também nesse acompanhamento. Dentro dessa avaliação psicológica, pode ser que a psicoterapia, que é uma das modalidades do serviço, né, do profissional psicólogo, a psicoterapia pode ser prescrita. Na psicoterapia, essa pessoa vai aprender e desenvolver habilidades internas, externas, novos comportamentos mais adequados para lidar, prevenir, atuar diante do processo depressivo, diante do próprio transtorno depressivo. Algumas vezes essa psicoterapia ela vai poder ser indicada ou junto com o tratamento medicamentoso. Nem todas as vezes isso acontece. Também dentro da psicoterapia você vai poder aprender e desenvolver práticas de autocuidado e resiliência. Isso vai fazer parte da prevenção de recaídas, ou mesmo você deva já iniciar esse processo desse autocuidado. O grande problema da depressão é que a própria sintomatologia, como ela se configura, ela em si, ela impede, ela trava a maneira com que a própria pessoa possa enfrentar. Então é como se só pressionasse para baixo essa característica e inverter essa lógica, entender lá o primeiro passo de que reconhecer que precisa de ajuda, receber auxílio profissional e começar a cultivar esse autocuidado e essa resiliência é muito importante. E em quarta dica aí, é importantíssimo que mesmo que sem vontade, mesmo que quando é muito difícil, realçar a relação com a família, com os amigos, esse ciclo social, às vezes na igreja, ou em clube, ou de alguma na sua sala, essas relações sociais também são de grande importância quando falamos do tratamento, prevenção e também atuação para a depressão. Recapitulando, reconhecer que precisa de ajuda, encontrar ajuda profissional adequada, desenvolver autocuidado e resiliência e reforçar a relação familiar e com amigos. São 4 passos que vão te colocar dentro da estatística aí dos 80, 90% das pessoas que restabelecem uma qualidade de vida adequada ou sustentável, mesmo enfrentando transtornos depressivos, mesmo enfrentando quadros distímicos, ou mesmo assim. Espero realmente ter te ajudado nesse vídeo breve, bem sucinto, a respeito de depressão. Não contribua com a falácia ou essa tradição de não se falar sobre o assunto. É importantíssimo. E não é só em Setembro Amarelo, não. Então é isso, por mais sucinto que seja, basicamente esses 4 passos devem se ensinar na escola, você deve levar isso, não deixe que esse assunto passe despercebido no seu ciclo social, não iniba as pessoas para falar sobre isso, seja no seu trabalho. Existem coisas mais importantes do que a produtividade, e isso não se mede. Afinal, quanto vale uma vida? Eu sou Sérgio Silva, sou psicólogo, terapeuta,
e atuo também aqui no YouTube para informar a respeito de saúde mental, desenvolvimento pessoal e qualidade de vida. A gente se vê, até já!